Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Essa frase veio muito a calhar hoje aqui, né? Qual não é a minha surpresa, né? Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, você sofredor ou não do Corinthians, né? Ultimamente a gente vai ter aqui agora, para mais de mês, só vídeo falando de política do Corinthians. Porque não vai ter jogo, não vai ter o que comentar. Obrigado aí a todos os envolvidos. Enfim, qual não é a minha surpresa quando finalmente a tal da Gaviões da Fiel resolve se manifestar, né? Se manifestou pedindo a saída do Roberto de Andrade, basicamente do Corinthians, né? Não só da gerência, da diretoria de futebol, né? E vai, pelo que eu tô vendo, conversar com o Duílio pessoalmente para isso. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, né, somente sobre a nota e tudo mais, mas aí o Neto resolveu que ele também queria comentar, né, sobre esse assunto, né, sobre a nota. Então eu vou fazer os dois, eu vou colocar a minha opinião sobre a nota da Gaviões da Fiel e a minha opinião sobre as falas do Neto, porque obviamente que ele vai estar passando muito pano pro Duilhão, né, o Duilhão, amigão dele, amigo do peito, que pra ele é o super-herói do Corinthians. O Neto vai estar passando um panaço, como ele sempre passa, como ele sempre passou e como ele faz propaganda política pra esse cara, né? Enfim, vamos dar uma olhada aí no vídeo, aquele react que vocês sabem como eu já faço. Eu vou assistindo junto com vocês e vou pausando na hora que eu achar que tem que pausar. Vamos lá? Não, nas quartas de final e na semifinal do Brasileiro de 90, que é um dos maiores títulos da história do Corinthians, o Matheus e todo mundo ele ia querer jogar onde? No Morumbi. 120 mil pessoas. Eu falei, não senhor, não vai jogar no Morumbi. Não vai jogar. Só pra lembrar, tá, galera? Isso aqui foi um corte que o próprio canal do Donos da Bola fez, tá? Não sou eu que cortei nem nada. Então, o link vai estar aí na descrição. Vai jogar no Pacaembu. Nosso campo é o Pacaembu. E eu fiz jogar no Pacaembu. Não foi diretor, não foi presidente, eu fiz. Você é pica, cara, você é pica. Contra o Atlético e contra o Bahia, no Pacaembu. Você é pica, né? Você é pica, você é o melhor ser humano que já passou na face da terra, é você. Final, a gente joga no Morumbi, que foi na quinta e no domingo. Jogador de futebol faz isso hoje? Pensa no torcedor? Falando em torcedor, eu vou... Isso é verdade, o jogador de futebol não pensa, eles estão cagando pro torcedor. Cagando, todos. E a nota da Gaviões. Ô Duílio, essa é pra você, hein? Daria pra pegar nossa nota oficial do ano passado e fazer um... Depois de mais uma eliminação nesse domingo, porque nada muda no Corinthians. Continuamos com o diretor de futebol que transpira incompetência, com o departamento amador, com o time de capenga que não aguenta perder só o titular por lesão, que eu estou falando do Renato Augusto. Continuamos no mesmo lugar, com as promessas vazias do presidente, que não é vazia pra mim. Não, Neto. Pra você não é, né? Pra você. Muito provavelmente será o primeiro dos últimos 35 anos a não ganhar só um título. Desculpa, mas é a melhor gestão que é a do Duílio. Mas vocês da Gaviões, vocês estão certos em relação ao diretor de futebol. Mas deixe o Duílio trabalhar. Ele não teve 2 anos pra trabalhar? Olha o que o Duílio trabalhando fez. Ele trouxe o Silvinho, ele trouxe o Fernando Lázaro, ele fala que não precisa de reforço, né? Não precisa de alguém para substituir o Renato Augusto. Vamos lembrar, gente, o Renato Augusto vai fazer 2 anos que ele voltou já. Já faz 2 anos que ele voltou. Não teve tempo para ver que sem ele não funciona? Mas aí, ô Neto, você tá certo. Duílio é o super-herói. Deixa ele trabalhar. Aí, vem. Tivemos paciência, lutamos estádios, todos os jogos, tremulando as nossas bandeiras. Paciência até demais, hein, Gaviões? Paciência até demais. Estranho. Seguimos riscando o Brasil e o mundo de ponta a ponta, mas só recebemos números frios, não vou ler isso. Depois de domingo acabou a paciência. Queremos a saída do Roberto de Andrade para ontem, que deveria sair mesmo, que já deveria ter ocorrido no começo do mandato. Essa é a Gaviões falando em relação ao Roberto de Andrade, que por sinal eu tenho o entendimento que ele continua sendo um dos piores dirigentes da história do Corinthians, mas é da situação. É amigão do seu amigo, isso que você não quer falar. Só que o Corinthians não pode mais pecar por isso. E pecando, como está pecando em relação a não ganhar o Paulista, e outra coisa, hein?
Se tal salário em dia, Veloso, Souza e Cereto, é por causa do Duílio, é por causa do Adriano, é por causa do Herói, é por causa do Wesley, o financeiro, que é o monstro do marketing. Porque vocês estão achando, e vocês acham aí, que tá tudo bem. Tá tudo bem, Cereto? Claro que não. O que o Duílio tem que fazer e é o seguinte, traz um executivo de futebol. Né? Ele pode acumular o cargo político, que é de diretor de futebol, e traz um executivo de futebol, tipo o Rodrigo Caetano do Atlético, o Alexandre Matos do Atlético Paranaense, que foi do Palmeiras, um cara profissional. O seu Bernardo. Peraí, Cereto, vamos lá. O Duílio tem que fazer isso? Ou ele tinha que ter feito isso 2 anos atrás, quando ele assumiu? Agora que as coisas estão ruins? É agora? Agora que deu tudo errado? Porque pra mim não é agora. No momento que você começa a trazer técnico que nunca foi técnico pro Corinthians, não é agora que o negócio tá ruim. Ó, tem tempo. Aí agora que as coisas estão ruins, agora tem que trazer... Agora faltando 7 meses pra acabar o mandato dele? Porque em novembro tem eleição. Precisa lembrar disso. E agora precisa contratar... Agora vai contratar um gerente, um administrativo de futebol pra tentar corrigir uma cagada de 2 anos. Cara, desculpa, é meio tarde pra isso, não é? Porque eu não vi o vídeo inteiro, tá? Eu vi só uma parte, eu falei, vou fazer um react. Mas o Veloso vai falar um negócio daqui a pouco e vocês vão entender o ponto. Mas, pô, né, vamos combinar que... Cara, não é o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade é um dos cânceres. Mas o corpo Corinthians, ele já tá todo... Já multiplicou, já tá em todo lugar. Roberto de Andrade é um dos cânceres. Mas o Duílio é outro. Vamos lá. Menino Água Santa. Alguém profissional e que entenda do futebol e que seja cobrado por isso. Não é o Roberto de Andrade. E não vai botar o Luan pra jogar, pelo amor de Deus, hein? O que você tá falando do Luan, Cereto? Ninguém tocou no nome do Luan, velho. Parece mongol, mano. Oh, meu Deus. Não vai botar de volta o Luan pra jogar, porque daí seria o fim, né? Se botar o Luan pra voltar, aí seria o fim. Ah, sim. Ser eliminado pelo Ituano, um time que quase caiu, não é o fim. Aí colocar o Luan seria o fim. Inclusive, trazer não foi também. Botar o Luan outra vez. Então, traz um executivo de futebol. Tá na hora, já passou da hora. E tem uma outra coisa, viu, Cereto? As pessoas que ficam lá, muitos torcem contra pra uma situação como essa. Mas a responsabilidade também é dos jogadores, não, Veloso? É, dos jogadores, mas é um elenco que a gente sabe que ia ter dificuldades, né? O Corinthians contratou alguns jogadores que a gente sabe que não dá para jogar juntos e não dá para jogar jogos em sequência. Eu acho que esse ano aqui o Corinthians perdeu a oportunidade de ganhar um título, que poderia disputar o Paulista. Agora, eu só vejo o Corinthians disputando um outro título se disputar a Sul-Americana. A Libertadores, não. Ou seja, se ficar em terceiro lugar do grupo, vai para a Sul-Americana, aí eu vejo o Corinthians disputando um título esse ano. Se for pensar em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não vai ganhar. Não vai ganhar. Não adianta o torcedor achar que o Corinthians vai se reencontrar, vai se reerguer para esse ano, para essa temporada, que não vai. Então, ir pro ano que... Cara, vocês ouviram o que o Veloso falou? Vocês ouviram? O Veloso é palmeirense e parece que ele tá mais preocupado com o Corinthians do que os próprios corintianos. Ele falou a verdade pura. Não existe mais sonhar com título esse ano. Não existe. Time que perde do Ituano. Time que tem um treinador que acabou de começar. Né? Um treinador que era analista até outro dia. Que o cara sequer tem a licença pra dirigir o time na Libertadores lá. O Corinthians fez uma gambiarra com a Conmebol pra poder fazer ele treinar. Esse time não vai ganhar a Libertadores, irmão. Nossa, e tem nego... Nossa, eu juro que eu vi maluco falar, o Corinthians, a última vez que o Corinthians perdeu nas quartas de final foi contra a Ponte Preta em 2012. Nossa, mas é uma grande diferença, né, irmão? 2012, a gente tinha o Tite, a gente tinha elenco, certo? A gente não tinha um time, a gente tinha elenco. Pô, machucou um, entra outro, tão bem capacitado quanto.
Enfim, todo mundo jovem, né, na época. Não tinha essa penca de jogador acima dos 35. E nego achando que nós vai ganhar Libertadores porque em 2012 aconteceu. Meu irmão, sério? É isso que você se agarra? É nessas esperanças vazias? É o mesmo tipo de gente que não trabalha pra ganhar dinheiro, né? Fica esperando ganhar na Mega Sena. Fica imaginando o que vai fazer quando ganhar na Mega Sena. Todo ano. Cara, não. O Veloso tá certo. O Veloso tá certíssimo na análise dele. O Corinthians não briga para nenhum título esse ano. Brasileirão nós tem força. Não tem força. Porque jogo fora de casa não é perde. Não é perde e empata. Só. Copa do Brasil, esquece. 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 O que a gente chegou na final do ano passado, esse ano, não chega nem com a porra. Desculpa. Com esse time aí, um time que não consegue ganhar do Ituano em casa, perdão, não sei. Libertadores, irmão, ixi, tá longe do nosso sonho, longe. Aí vocês vão falar que eu não sou corintiano de verdade, ele não é corintiano de verdade. Beleza, fica aí com o seu Corinthians. Vai lá pros canal do corintiano de verdade, vai lá pro meu timão, vai pra essa galera aí que tá tudo certo pra vocês, né? Quando eu falo que o problema do Corinthians é estrutural, é disso que eu tô falando. Mas aí, como eu falei, ó, a Gaviões demorou até agora pra falar alguma coisa. E falou só do Roberto de Andrade. Roberto de Andrade tá servindo de bode expiatório porque ele é uma figura que o torcedor já não gosta. Mas não é só o Roberto de Andrade, a diretoria inteira. Não é só o Roberto de Andrade que é o problema. Ele é um dos problemas. Mas se tirar ele, o Duílio vai colocar alguém tão incompetente quanto. E aí adianta o quê? Bem, o trabalho é duro, porque vai ter que reformular tudo. Você não dá pra contar, talvez com Fagner, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto. São jogadores que já vão estar... O Fábio vai fazer acho que 38 ano que vem. Então é jogador que não dá mais pra contar. Então vai ter que passar por essa reformulação no momento em que o Corinthians ainda financeiramente não está equilibrado e um time em campo que também não resolve. É uma folha alta que não ganha e que tem que ser reformulado, e a gente sabe que a condição do Corinthians financeira não é legal, não é estável para você fazer uma reformulação grande trazendo jogadores de qualidade. Nossa, Veloso, perfeito, obrigado, cara. Você falou o que o Neto não fala, mano. O Neto que é corintiano não fala o que você falou. Mano, Veloso, perfeição, que você falou. Perfeição. Olá, Souza, isso que está acontecendo no Corinthians, eu acho que tem que servir para todos os grandes clubes, principalmente que não tá ganhando, né? Porque assim, a gente fala muito em troca de jogadores, mas não adianta você trocar treinador e a gestão ser a mesma. Você só está a mesa dirigindo o clube. Boa, Souza. Porque assim, ó... Ele tá falando do Willian, ô seu retardado. Acho que vou ter até que cortar o que eu falei aqui agora, porque o YouTube vai achar que é ruim. Mas, enfim. Ele tá falando do Luílio. Você acha que ele tá falando de outra pessoa? Porque os caras ficam igual uma família de ratos se comendo ali. Uma hora um diretor, aí ele vira presidente, aí o outro que era presidente vira diretor, o outro que era diretor virou jurídico, e fica nisso aí, ó. É sempre as mesmas pessoas. E a grande cabeça de tudo é o André Sanches, que nunca saiu do clube. Inclusive fala em nome do clube lá no Catar. A gente vê, o Duílio já tá há um tempo lá, então o Duílio deveria saber quem são as pessoas. Ele sabe. O Duílio dele... Vocês falam como se o Duílio fosse o único santo ali. Não é, o Duílio faz parte da corja. O Duílio faz parte dessa merda toda. Ele ajudou o Corinthians a ficar onde tá. Ele era diretor... Vou lembrar. Pro futebol, tirando o presidente, o cargo mais alto é o diretor de futebol, que é o próprio Roberto de Andrade. O Duílio era diretor de futebol, enquanto o André Sanches saqueava o Corinthians. Enquanto o André Sanches tirava o Corinthians de uma dívida de 400 e tantos milhões para entregar uma dívida de 900. Só que o nego esquece disso porque o Duílio contratou o Renato Augusto. Foda, né? Foda. Pô, o cara dá um agrado e tá tudo bem. Ah, se lascar, porra. E por sinal, quem bancou o Fernando Lázaro foi ele. Muitos podem... Eu, por exemplo, eu gosto do Fernando Lázaro, mas tem que... O Fernando Lázaro, você não pode jogar com o Ituano, mexer aos 70 minutos. E 2 auxiliar que só berra e que não orienta, que tem que auxiliar. Mas assim, ó, eu sou a favor disso, né? De quando se troca, não adianta você trocar treinador e a gestão do clube ser... Porque toda vez é isso, uma gestão fracassada, né?
O que aconteceu no Palmeiras? O Palmeiras é quem é hoje, porque a gestão foram gestões vencedoras. E aí você vai dando sequência. Então não adianta você ter... Eu até acredito não, tenho a certeza que o Júlio está fazendo um grande trabalho, mas o problema é que existe pessoas que estão no clube há muito tempo. É quem está no clube há muito tempo. Não ganhou, não adianta só esse negócio de esconder pro torcedor, e o torcedor tem que saber disso, esconder pro torcedor e trocar jogador. Trocar jogador só não vai resolver. Não vai resolver. Tem pessoas lá em cima que são cânceres, que estão no clube há muito tempo, que precisam sair fora. Precisa dar espaço. Precisa abrir espaço para pessoas que têm mentalidade diferente do futebol. Vou dar um exemplo. O Duílio chegou no Corinthians quebrado. Que ele ajudou a quebrar, Neto. Ele não chegou no Corinthians. Ele faz parte da Renovação e Transparência há muito tempo. Para de fazer isso, Neto. Para. É desonesto isso que você faz. Já passou a parte de ser burro. É a mesma coisa de um amigo do goleiro Bruno ficar defendendo o cara. Devido às proporções, né? Óbvio. Não tirem eu de contexto, pelo amor de Deus. Foi só um exemplo. Endividado. Continua endividado. Mudou nada. Mudou nada. Ele. Vamos lá. Há quanto tempo nós aqui dos donos da bola, tô falando pelos donos da bola, nós não falamos de salário? Neto, põe uma coisa na cabeça. Pagar salário é obrigação. Não é virtude. Os outros não pagavam salário era porque eles eram uns bosta. Duílio continua sendo um bosta. Só que é um bosta que paga salário. Inclusive paga um salário, como o Veloso falou, paga um salário muito alto para um time que não ganha nada. Muito alto. Se eu não me engano é a quarta maior folha salarial do Brasil. Quarta. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras só na frente. E olha que esses três vêm ganhando nos últimos anos. Tirando o Atlético Mineiro, né? Ganhou um ano. Mas pelo menos o Mineiro ganhei. Nós nem o Paulista não ganha mais. Nossa, é o salvador da pátria. É o Mr. Alvinegro. Coloca o Duílio, faz uma estátua pro Duílio. Tira a estátua do Ronaldo, faz uma do Duílio. É o cara, nossa, falar nele assim eu já fico suado. Mas os jogadores do Corinthians que ele contratou não foi suficiente. Sabe por quê? Porque esse porra não pensa na merda do elenco. Pensou só no time. E aí na hora que um se machuca, como por exemplo o Renato Augusto, a porra do time fica inteira cagada. E o responsável é ele. Porque ele teve quase 2 anos aí pra contratar alguém pra quando o Renato Augusto não entrasse. Mas o que ele ficou pensando? Vamos renovar com o Fábio Santos. Vamos renovar com o Gil. Essa é a prioridade. Tanto é que o Duílio queria o Vitor Pereira, porque ele brigou até o final, não foi verdade ou não foi? Esperou até o final. Ele esperou até o final, porque ele acreditava... É mais do que deveria. Não foi? Mais do que deveria. E ele sabe disso. Só que o Duílio, de todos os presidentes que passaram, enquanto eu fui jogador e como comentarista, ele é o melhor. Que sentido? Que ele contratou duas empresas pra fazer... Era um negócio que já devia ter sido feito há 10 anos. Ele não é o melhor porque ele fez isso. Ele é o menos bunda. De honestidade. Pagar as... Honestidade, Neto. Honestidade. Você me desculpa. Você nem tá sendo honesto agora. Honestidade. Vamos lá. O Duílio tem do lado dele Roberto de Andrade. Tem o Mané da Carne. Tem o Jassa. O Jassa. Toda essa galera aí. Como é que o cara é honesto tendo esse pessoal do lado? Como? Me fala. Ah, não, eu sou honesto, mas quando o meu diretor da base paga a torcida organizada pra não ter protesto, quando isso acontece, eu finjo que eu não sabia e eu nem afasto o cara. Isso é ser honesto? Isso é dar tapa na cara do torcedor. Mas é que pouca gente lembra disso. Né? A Gaviões expulsou o maluco, né, que tava recebendo pra não fazer protesto. O Jassa continua no mesmo lugar onde ele tá. Contratando maluco de jogador de futebol aí pra base. Contratando jogador de filho de conselheiro. Tudo isso aí acontecendo.
Ou vocês acham que, por exemplo, entra ano, sai ano, quantos malucos sobe da base, do sub-20 pro Corinthians? Se fosse um lugar normal, né, o ideal seria subir 11, né, que é o time titular. Eu acho que esse era o ideal. Mas não, sobe 2, 3, e quando sobe 3 é ruim, tem que voltar. Né, não estão preparados, nunca tá preparado essas porra. Fazer as coisas pelo clube, só tem gente, Duílio, que não pode ficar do seu lado. Por que você acha que ele deixa do lado, Neto? Porque ele é igual aos malucos. Ele é igual. Ele só deixa do lado dele quem é igual a ele. Diga-me como quem andas, que eu te direi quem é. Ou você acha que no meio de um monte de corrupto, ele é o único bonzinho? Como eu falei, esse negócio do Jassa aconteceu no bagulho, na gestão dele. Ele não afastou o maluco. Quando isso saiu na mídia, o que uma pessoa honesta devia fazer? Falou, meu irmão, você tá desviando 10 mil reais do clube pra dar pra nego da Gaviões pra não fazer protesto? Não só afastar ele, mas fazer ele devolver o dinheiro pro Corinthians. Porque esse dinheiro não saiu do bolso do Jassa. Não saiu, não. Ninguém dá 10 mil por nada, assim. Te garanto. Esse dinheiro saiu do Corinthians. E se saiu do Corinthians, ele tava sabendo. Já deu. O que o Cereto falou, o Souza, não sei, foi perfeito. Pega o Rodrigo Caetano, pega esse menino do Água Santa, pega do São Bernardo. Pô, tira o Cícero do Palmeiras, tira o Alexandre Matos do Atlético, não sei onde ele tá, do Atlético Paranaense. Traga um cara que não tem envolvimento. Pô, você não pode deixar de contratar o Lelê do Volta Redonda. O Fluminense já contratou. Você não pode deixar de contratar o menino lateral esquerdo do São Bernardo. Você não pode hoje, isso é o meu pensamento, não sei do Veloso Souza do Cereto, renovar Fagner, renovar Gil, renovar Fábio Santos. Não dá mais para fazer isso pro ano que vem. Isso não quer dizer que esses jogadores que estão aí não possam mudar esse ano e buscar o título, porque o Roger Guedes joga muito, o Paulinho, aí você tem o Roberto, o Duqueiroz já foi embora. Pô, você tem que fazer o melhor para você também. Não é só para os caras que estão do seu lado. O Alessandro, vamos lá. Se o Alessandro fosse bom mesmo, como dirigente, por que ele só dirige o Corinthians com o Roberto Andrade? Por que isso? Neto, isso vale para todo mundo ali do Corinthians, incluindo o Duílio. Ou você acha que alguém ia contratar o Duílio como diretor de futebol pelo trabalho que ele fez como diretor de futebol do Corinthians? Contratou o Luan, hein? Parabéns. Por quê? Eu queria saber. Por quê? Espera um pouquinho. Por quê? Por que o Alessandro só dirige o Corinthians com o Roberto Andrade? Queria saber. Espera um pouquinho. Por quê? Então, Duílio, o que você, o Adriano, o Herói, o Wesley, esse rapaz do marketing aí, o Corinthians hoje leva de 40 a 50 mil pessoas no estádio para perder pro Ituano. Com todo respeito ao Ituano, o São Paulo é o time que mais torcida leva nos últimos jogos. Mais que o Palmeiras. Não sei se é mais que o Flamengo. Em média. Talvez em média seja do São Paulo. Pô, perder pro Água Santa, velho. Com todo respeito do Água Santa aos jogadores, à comissão técnica, que por sinal... Volta pro Corinthians, irmão. É aqui. Aí quando vocês ganham, vocês mandam vídeo para outro. Quem que vem aqui? São Bernardo, Água Santa, Portuguesa, vem tudo dos donos da bola. Mas não tem problema. Ferroviária vem aqui, Ferroviária também. Ferroviária vem aqui, todo mundo. Agora, pera um pouquinho. A falta de disposição do jogo contra o Ituano foi medonha, Cereto, pra mim. Foi uma vergonha, né? Não tem outra palavra. Uma vergonha, um vexame. E a reformulação do time, ela tem que começar agora. Porque, para falar também o que acontece de verdade, pouca gente tem coragem de falar. Você tem muita coragem de falar. Existe uma panela dentro do Corinthians hoje. E aí eu falo uma panela de jogadores e a direção passa pano, passa a mão na cabeça. Existe a panela. Renovação e transparência. É Andrei, Roberto de Andrade, Duílio, né? Andrei, Roberto de Andrade, Duílio, Alessandro.
já essa Mané da Carne, só gente boa pra caramba. Dessa panela. São os mesmos jogadores já fazem tempo. Que é Fagner, Gil, Fábio Santos, por sinal, os jogadores que perderam pênalti, por incrível que pareça, coincidentemente foram os jogadores que perderam pênalti, o Cássio, os jogadores que estão lá já há muito tempo. Esses jogadores vão ficar jogando até quando? Né? O Corinthians, o Fábio Santos vai jogar há quantos anos? O Gil vai jogar há quantos anos? O Fagner vai jogar mais quantos anos? E sai técnico atrás de técnico, os técnicos são demitidos e os jogadores continuam o mesmo. Talvez a gente tivesse tido uma visão diferente. Eu vi a menina Renata, que é comentarista do esporte. Não, essa aí é velho claro. Silveira. Ela falou, será que a gente não tem que mudar toda vez que o time perde uma classificação? De mudar o pensamento da imprensa em relação, sempre perguntando se o Fernando Lázaro vai ficar, se o Vitor Pereira vai ficar. E ela tem razão, muita razão. Pô, será que o Roberto de Andrade tem que ficar? Será que o Alessandro tem que ficar? Será que os dirigentes do São Paulo tem que ficar? Será que os dirigentes do Santos tem que ficar? Porque sempre o treinador que é o responsável pela derrota e pelas mazelas que os dirigentes fazem. Não, a gente não deveria pensar diferente, mas para nós, da televisão, o que dá mais audiência é falar quando o treinador vai cair ou quem vai ser contratado. E ela tá certa, Renata. Será que não deveria mudar o comportamento da gente? Pô, meu irmão, perder pro Ituano é só o jogador? Mas quem trouxe o Bidu? Bidu joga no Corinthians? Não. Quem trouxe um monte de jogador de São Paulo? Joga? Quem trouxe o Bidu? Quem trouxe, Neto? Você sabe a resposta. Quem trouxe? Quem contratou? Ele mesmo. Seu amigão. Não. Quantos deixaram de jogar? No Santos. Quem que faz o time jogar? Só Romero tem um também. treinador. Romero também. Romero. Quem que... Vamos lá. Quem que tem... Só tem um treinador. Um só do país. Ou dois, que é o Renato Gaúcho. É o Abel Ferreira, irmão. O Abel Ferreira... Ô, Dudu, sai, irmão. Já deu pra você. Tá cansado. Não vai fazer gol. E muda. Quem mais faz isso, Veloso? Olha, o treinador que tem essa identificação, você acertou, é o Renato Gaúcho. Né? No Grêmio. No Grêmio. E faz bons trabalhos, revela jogador, recupera jogador, Verdade. ganha título. Dá dinheiro pro clube. Muito parecido a gestão do Renato com a gestão do Abel. Do Palmeiras. Mas o Abel tá muito Não. na frente. Tá muito na frente. Mas o Renato, você sabe quantos títulos o Renato tem? Tem bastante É trabalho. que ele... Sabe o que a gente faz da imprensa? A gente esquece muito isso. O Renato subiu agora o Grêmio. Quanto que vale dinheiro isso pro Grêmio? Será que se ficasse o Roger Machado subiria? Quanto que vale isso pro clube? O clube é bastante dinheiro. Pô, e outra coisa, é muito mais difícil às vezes, Souza, você pegar um time igual o Renato Gaúcho pegou e subir o Grêmio, do que ser campeão paulista. Não tirando os méritos do Abel, pelo amor de Deus, esse cara é um monstro sagrado. Pô, o Renato tem 8 títulos pelo Grêmio. Abel pode ganhar o 8º agora. 8, a gente fala isso. Ele tem pelo Fluminense, eu acho. Cara, agora eu concordo com o Neto, velho. O Renato Gaúcho, ele é um puta técnico, cara. E nego fala mal dele muito. Eu não entendo por quê. Tipo, ele deu aquele calote no Corinthians, mas pelo menos ele não veio, né? Pra ir pro Flamengo. O outro tava aqui e foi pra lá. Aí, beleza. Mas ele é muito criticado porque um cara escorregou na final da Libertadores. Enfim, acho que falta 10 segundos aqui pra acabar o vídeo. Eu vou já tirar. Não vou falar mais nada, não. Mas vocês viram, né? Basicamente, pro Neto, nada culpa do Duílio, tudo culpa do Roberto de Andrade, tudo culpa dos jogadores. Pro Duílio não cai nada, né? Apesar de que, vamos dizer, se você pegar o exemplo de uma empresa normal, começou a empresa. A empresa daqui a uns anos ela vai ter alguma cara, certo? Ou ela vai falir, ou ela vai prosperar, certo? Ou ela vai ficar numa tentativa e erro ali que às vezes pode até continuar, mas é mais fácil uma empresa falir no Brasil do que prosperar. Se a empresa faliu, a culpa não é dos contratados, a culpa é de quem contratou, a culpa é do dono da empresa. O dono da empresa fez como é que fala? Tomou as decisões erradas, ele colocou gente do lado dele errado, e por aí vai. De quem que é a culpa da gente não estar ganhando título?
É do Roberto de Andrade? É do Fagner? É do Lázaro? Ou é do cara que contratou toda essa galera? É do cara que deixou o Roberto de Andrade na diretoria de futebol? É do cara que contratou o Lázaro? É do cara que deixou o Fagner bater? No caso, foi o Lázaro, mas contratado, né? Enfim. Fica aí a reflexão pra vocês, valeu? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. E comenta aí, que quero saber o que você achou da nota da Gaviões pedindo a saída só do Roberto de Andrade. Ele é o grande problema de tudo. Ele é o grande problema. Mas tudo bem. Comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians! Rift